Agora a gente vai trazer um palestrante que ele é especialista, gente, em negócios sustentáveis. Ele é mentor, ele é palestrante e ele lidera uma comunidade, gente, aqui no Nordeste, através da Compre Cop. Alguém aqui sabe que nós temos uma cooperativa em Uauá, na Bahia, que se chama Coopercook Graveteiro, inclusive eles são patrocinadores aqui do Vale Summit, e Alessio é um dos mentores que lideram esse movimento. E ele vai trazer para a gente agora a perspectiva da sustentabilidade que nós, que temos também pequenos negócios, podemos trazer dentro das nossas empresas. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante, Alessio Mascarenhas. Oi, gente. Lua, obrigado. Não tenho como retribuir, porque um convite para vir palestrar aqui no Vale do São Francisco é muito especial. Gente, muito boa tarde. Meu nome é Alessio Mascarenhas. Sou um caboclinho de uma cidade chamada Baixa Grande, que de grande só tem o nome, mas de uma família bem numerosa, né? Tenho 7 irmãs e sou filho de pais minimamente alfabetizados. Como dizia meu pai, eu só sei assinar meu nome. Mas eles sabiam o poder da educação. E lá na frente, na palestra, eu vou lembrar para vocês desse tema da educação. Quem podia imaginar que aquele caboclinho de Baixa Grande ia estudar, fazer mestrado nas Europa, né? Para muita gente que nasceu em uma situação mais confortável, é até normal. Mas não para mim, não para minha família, que é uma família de origem humilde. E aí, lá em Baixa Grande, me deram um desafio uma vez. Alessio, vamos abrir aqui uma cooperativa de crédito. Você topa ser o gerente da cooperativa? Claro. Só tinha um problema. Eu não fazia ideia do que era uma cooperativa. Estudei, me dediquei, né? Fui fazer mestrado em gestão de cooperativas no maior centro cooperativo do mundo, lá em Mondragón, na Espanha. E de lá para cá começou essa minha relação com o cooperativismo muito forte. Ano passado, seguindo aí a minha jornada de consultor empresarial, já atendi tantas pessoas, em tantos órgãos, em tantas empresas, mas a minha empresa conseguiu um contrato muito especial. Um contrato com a ONU, que era para fazer a maior capacitação em desenvolvimento sustentável do estado da Bahia. E assim, nós executamos o COPS, Competitivas e Sustentáveis, e capacitamos aí inúmeras cooperativas do estado, e aí me abriu a porta para pensar no seguinte: olha, se desenvolvimento sustentável ele é tão importante, por que quando eu vou lá para a empresa ajudar o cara no desenvolvimento do negócio, por que eu não estou pautando isso? Entende? Ali ativou, eu preciso levar isso para dentro do ambiente empresarial. Mas antes de falar disso, eu queria que vocês vissem esse vídeo. Se o pessoal puder botar o som, por favor. Tragédia que eu vou voltar aqui, rapidinho. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi palco de uma tragédia que ecoou em cada coração. Não foi uma crueldade da natureza, foi um grito desesperado de socorro. Em Gramado, na Serra, esta rua afundou e a estrutura de várias casas foi comprometida. As chuvas torrenciais, incessantes, que desabaram dos céus como lágrimas da natureza, inundaram nossas cidades, transformando ruas em rios, lares em ilhas isoladas e sonhos em pesadelos terríveis. Até esta segunda-feira, eram mais de 2,1 milhões de pessoas afetadas em 447 municípios gaúchos. Mais de 500 mil pessoas desalojadas, 806 pessoas feridas, outras 127 desaparecidas e, o mais triste, 147 óbitos confirmados. Famílias despedaçadas, comunidades inteiras devastadas,
Negócios que sustentavam tantas famílias estão destruídos. Sonhos afogados em águas revoltas. Mas essa tragédia não pode ser encarada apenas como um capricho da natureza. Ela é um eco ensurdecedor das mudanças climáticas que estão transformando o nosso mundo diante dos nossos olhos. Temperaturas acima de 50 graus na Europa e Canadá, secas ainda mais rigorosas, desertificação, ciclones cada vez mais destrutivos. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. Esse motivo deveria ser o suficiente para tratarmos de desenvolvimento sustentável, principalmente nos nossos negócios. A crise climática mundial, ela afeta a todos nós, mas principalmente aos mais pobres. É o que chama-se de injustiça climática. Quem menos tem, perde o pouco que tinha. Esse motivo, cuidar do clima, já deveria ser o suficiente. Inúmeros países são comprometidos. O Brasil, há 2 anos atrás, saiu do Acordo de Paris, que é um tratado para redução de gases poluentes. Voltou agora. Porque não tem como prosperar o setor privado, a sua empresa, as minhas empresas, não tem como prosperar no mundo de pobreza, desigualdade, agitação, estresse ambiental. Imagina vocês quantas pessoas perderam tudo, seus negócios. A Karine deu um depoimento lindo aqui sobre as suas representantes que agora não tem mais os produtos para vender. Quantas famílias vão ter que recomeçar do -10, não é do 0? Essa não é uma pauta do futuro, essa é uma urgência do presente. Bastava esse motivo para a gente discutir sustentabilidade aqui no Vale Summit. Mas eu quero dar outros motivos. Quem está aqui quer vender mais? Quem quer vender mais, levanta a mão. Quem quer vender mais com valor maior, levanta a mão, só para eu ver. Bacana, eu também. Por isso que eu trouxe alguns dados aqui para vocês. 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas com propósito. Vocês já perceberam quanta gente fala de propósito hoje em dia? Empresas com propósito, tem que ter um propósito. Mas afinal, o que é ter um propósito? Na prática, como é que isso se traduz em negócio? Quando você traz a pauta de sustentabilidade, coloca isso na sua proposta de valor, Flammarion falava do modelo de negócio, né? Na coluna do meio tem proposta de valor. O que é que você faz? Qual é o problema que você resolve? E se dentro dessa proposta de valor tiver sustentabilidade, agrega valor para o público. E ele está disposto a pagar mais por isso. 70% do público não se importa em pagar mais para produtos, para marcas com propósito. Se a sua marca valoriza a mulher, tem equidade, remunera igualmente, e isso é comunicado da forma correta, tenha certeza que o consumidor, na hora de escolher A, B ou o seu produto, vai escolher o seu produto. Se a sua empresa ela tem selo verde de proteção ambiental, tenha certeza que as pessoas vão preferir na hora de comprar. 72% das pessoas indicam empresas com propósito. E quem aqui tem negócio que está difícil de conseguir gente para trabalhar? Difícil segurar quem está na empresa, não é verdade? Mas empresas com propósito têm 3 vezes mais disposição das pessoas do time de continuar nela. Para os coroas, tipo eu, da geração XY, né? A gente não era tão ligado, tão conectado, mas as novas gerações, o Jay-Z, está aí ligado em tudo que tem valor e sustentabilidade. Então, segurar e reter esses talentos também é um grande desafio. Sustentabilidade é pensar, praticar e estimular o desenvolvimento sustentável. Mas, Alessio, afinal, o que é o desenvolvimento sustentável? É você satisfazer as necessidades presentes sem comprometer que as próximas gerações satisfaçam suas próprias necessidades. Sou muito sustentável, Alessio. Compro só frutas aqui do Vale do São Francisco.
É uma boa iniciativa, tá bom para começar. Mas espera aí, quem produz essas frutas? Respeita a outorga de água? Só retira do rio o suficiente para fazer a sua operação? Tem equidade, respeita o direito dos trabalhadores? Homens e mulheres têm direito, têm salários iguais? Os resíduos que são gerados são descartados da forma correta? Se você compra dessas empresas, você está ajudando o desenvolvimento sustentável. Porque tem muita gente aí prosperando, muitos negócios que a gente admira, mas que não tem uma história nada boa com desenvolvimento sustentável. Porque compromete as futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades. Os 3 pilares do desenvolvimento sustentável são esses aqui. O primeiro e o mais conhecido, a gente pode falar da preservação do meio ambiente. Gente, não é papo de ecochato, não, porque eu já ouvi muito isso. Você é um ecochato. Não é papo, não. Eu estou falando de negócio. A gente está aqui para vender mais, para lucrar mais, correto? Beleza? Tá claro? Então, quando eu pego uma empresa e mudo a minha matriz energética, colocando energia solar, colocando energia eólica, não é só porque eu sou green friend, não. É porque eu quero ganhar mais. Eu vou reduzir meu custo, eu vou impactar menos o preço, o valor do meu produto, vou ficar mais competitivo. Quando eu ajudo, vamos supor que você tem uma agroindústria e você ajuda os seus produtores a terem práticas mais sustentáveis, você está ajudando a ter um produto de mais qualidade lá na ponta quando você entrega. Então, preservar o meio ambiente é um bom negócio. Quando você olha para a sociedade ou inclusão social, e aí vem todos os fatores relacionados às pessoas, como é que você impacta a sociedade onde você está inserido? Você está ajudando. Qual empresa tem mais vínculo com a comunidade? Aquela que contrata qualquer pessoa, aquela que prioriza a mão de obra local, aquela que valoriza o produto, a matéria-prima que compra dos seus produtores. E, claro, crescimento econômico. Gente, desenvolvimento sustentável não é para dizer que você não precisa pensar em dinheiro, não. É para pensar em dinheiro, porque, inclusive, é o desenvolvimento econômico que promove o que a gente vai chamar de sustentabilidade, é a duração do seu negócio ao longo do tempo. Não adianta você gerar emprego agora e não conseguir gerar daqui a 10 anos. Então é importante ser viável economicamente. Mais cedo na palestra, quando perguntou assim, quem aqui sabe qual é o lucro da sua empresa? Pouca gente levantou a mão, não é verdade? Eu sou consultor do Sebrae há mais de 15 anos. E eu afirmo para vocês, 95% dos microempresários brasileiros, tirando como amostra os que eu já atendi, não sabem se dão lucro ou se dão prejuízo. E se sabem, não sabem de quanto é. Alessio, é mais ou menos... Não. A gente é o dono do capital investido, a gente tem que saber os centavos. As contas, ele perguntou, as contas estão misturadas? Você nunca tem um resultado exato do seu negócio porque você paga o plano de saúde da sua sogra, a escola dos meninos, tudo do caixa da empresa. E você compromete o desenvolvimento econômico do seu negócio. Então, pensar em desenvolvimento sustentável na sua empresa é pensar nesses 3 pilares em harmonia. Como as grandes marcas estão implantando práticas sustentáveis no seu modelo de negócio? Essa aqui é uma imagem do último Rock in Rio que eu fui. E nesse estande da Natura, ali em cima está escrito, e se a gente se juntasse pelo planeta, como a gente se junta pela música? A experiência ali, você vai subindo uma pista e você vai ouvindo os sons da floresta, o cheiro da floresta, as faces indígenas, para que você possa ter uma imersão no natural. O que é que a Natura quer gerar com essa ação? Ela está vendendo perfume ali? Não, ela está fortalecendo a sua marca e convidando você que está lá para o show de rock para abraçar a causa da sustentabilidade. Quando você vê uma marca como essa, ainda falando de Natura, em que ele muda o material que produz até os frascos do perfume, ele está fazendo esse chamado. E lembrem-se, é muito mais prático e às vezes mais barato produzir com plástico convencional. Mas quando eu me proponho a reciclar o plástico que está contaminando os oceanos, isso tem valor para você?
Tem valor para você? Essa é uma mensagem muito forte. Eu não estou preocupado só em te vender um produto. Eu estou preocupado que você reconheça em mim alguém que, assim como você, vê valor em preservar os recursos. A Natura tem uma diretoria de sustentabilidade, assim como várias empresas gigantes. Só para falar sobre as vantagens, né? Existem hoje letras de crédito, letras de investimento como Green Bonds, Social Bonds, fundos de investimento em sustentabilidade que só botam dinheiro em empresas sustentáveis. O Ibovespa tem um índice para medir a sustentabilidade dos negócios e essas empresas ficam melhor apresentadas na Bolsa de Valores. Não estou aqui com papo de ecochato. Eu estou falando de dinheiro. Captar recursos mais baratos. Se você tem um negócio e você está ajudando os povos lá da Amazônia, processando, ajudando aquelas cadeias de valor, eu tenho certeza que hoje vai ter pelo menos 20 fundos europeus dispostos a investir no seu negócio. Quando a gente vê um caso como esse da Veja, que era Vert, mudou agora, a proposta de valor dele está bem claro, estampado nas suas redes sociais, site. A borracha vem de manejo sustentável da Amazônia. O couro vem de vacas rastreadas do Rio Grande do Sul, para saber que são tratadas da melhor forma possível. O plástico, o tecido é de algodão orgânico produzido na Paraíba. E eles dizem aqui no site, sem anúncios, porque o dinheiro que ele gastaria com marketing, eles gastam pagando melhor os fornecedores da cadeia de valor. Isso tem valor, pessoal? Sim ou não? E para o mercado europeu e americano, que é mais consciente, mais ainda. Não tem ninguém bonzinho aqui, gente. Está todo mundo fazendo business de uma forma sustentável. Esse outro exemplo é da Reebok, que tem aqui, da Adidas, que tem aqui um tênis que é 95% de plástico reciclado e 5% de poliéster também reciclado. Nossa, como o tempo passa rápido aqui, né? Rapidinho já... Não é sobre parecer verde, tá, gente? É sobre ser verde. Para que vocês não cometam o risco de praticar o que o mercado chama de greenwashing, banho verde, que é quando você quer bancar de sustentável, mas não é sustentável na prática. Quando você maximiza os seus resultados para dizer que é super sustentável. E no fundo não é. Implicação real disso. Processo da JBS nos Estados Unidos por ter praticado greenwashing. Na agropecuária, um dos manejos que mais geram gases, né, nocivos ao efeito estufa é a bovinocultura. Qual é a consequência disso? A JBS não conseguiu abrir o capital ano passado na Bolsa de Valores de Nova York porque sofreu esse processo de greenwashing. Parecer verde, dizer que vai cumprir uma cota de compensação de carbono e não cumprir. E a sustentabilidade empresarial, agora é para você olhar lá para dentro da sua empresa e enxergar como é que isso pode se aplicar, vai atender por duas siglas basicamente hoje no mercado. ESG ou ASG e ODS. Para explicar na prática, eu vou trazer exemplo de empresas pequenas. Eu trouxe exemplo de grandes empresas, vou trazer exemplo de empresas pequenas para você ver que sustentabilidade é para a gente também. Não é só para os grandes. Eu vou falar de ESG aplicado primeiro a Compricop, que é a minha empresa, vou aproveitar e fazer um jabá aqui. A Compricop, ela é uma empresa que a missão dela é conectar o produto de cooperativas da agricultura familiar, associações e pequenos negócios ao varejo. Só por isso ela já pratica ESG. Sabe por quê? O A de ambiental. Eu estou comercializando produtos agroecológicos de cooperativas com manejo super sustentáveis. O S de social, o impacto que eu gero em milhares de famílias que eu comercializo seus produtos.
Eu lembro do depoimento de Charles, presidente da Copa Sabor, que dizia: Alessio, 20 anos atrás, as pessoas morriam aqui em Monte Santo por falta de comida. O índice de mortalidade infantil era altíssimo. Hoje eles produzem alimento saudável, gostoso, competitivo. Quem morria de fome, hoje produz alimento saudável. E o G de governança é que quando eu comercializo esses produtos de associações e cooperativas, eu estou falando de empresas que têm a governança mais democrática do mundo, onde homens e mulheres exercem o mesmo papel, com a mesma remuneração, com a mesma potência. Mas aí a gente foi além, a gente gerou uma solução ESG para o varejo. A gente criou uma marca chamada Sabores da Nossa Terra, e isso aqui é uma das 10 gôndolas que nós temos hoje nos supermercados, com produtos de 25 cooperativas da agricultura familiar. Aqui você tem, desde os doces de licuri do norte do estado, até as barras de chocolate produzidas no sul do estado. Tudo produzido por cooperativas, associações e pequenos negócios locais. O cara do varejo, às vezes, não sabe como implantar sustentabilidade no seu negócio. Eu entrego a solução pronta. Ó, meu amigo, com essa gôndola aqui, você está impactando a vida de 90 mil famílias, estimulando produção agroecológica, orgânica e ajudando na governança de associações e cooperativas. Bacana a iniciativa? Alguém quer docinho aí? Castanha? Alguém quer ou não? Sim ou não? Não trouxe para todo mundo, mas eu vou dar uma chance de 2 pessoas ganharem. Tá certo? Basta seguir os 2 arrobas. O meu, @Alessio Mascarenhas, e o da Compricop, @Compricop. Detalhe, são 2 cestas, uma para quem me seguir, a outra para quem seguir lá a Compricop. Valéria, minha noiva, está aqui, vai sortear, e no final da palestra vocês vão receber. Beleza? Depois amanhã vocês me dizem se gostaram dos produtos. Gente, é alta qualidade, só que as pessoas não sabem, não conhecem. E quando você vai lá e bota na gôndola, que é um produto da agricultura familiar, a pessoa diz: opa, é esse que eu vou levar, porque eu impacto a vida de milhares de famílias que estão por trás. A outra forma da gente implantar isso é adotando a linguagem global dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU, em 193 países, em 2015, criou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada um deles tem um grupo de metas, formam um total de 169 metas. Esses objetivos, se alcançadas as suas metas, eles resolvem os grandes problemas do mundo até 2030. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero e todos os outros. Consumo e produção responsáveis, cidades, comunidades, parcerias, são 17. Como é que uma pequena empresa pode implantar ODS? Alessio, como é que eu, na minha pequena empresa, posso implantar os ODS? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Ó, Priscila, está me devendo, e Priscila da Coopercook está aqui. Vou fazer um jabá aqui também, para uma cooperativa aqui do Vale, aqui de Uauá. A Coopercook é um exemplo, eu vou mostrar como os ODS estão presentes numa pequena cooperativa de agricultura familiar. Olhem essa imagem. O que é que vocês veem aí? Talvez nada, né? Mas quando eu clico aqui, você vai ver que ele pratica 3 ODS só nessa imagem. Eles têm energia limpa e acessível na indústria, que poderia ser poluente. Eles têm água potável e saneamento, captam águas das chuvas, tratam e usam em seu processo produtivo, tirando a pressão do sistema público da Embasa, por exemplo, de fornecer. E ali você tem um viveiro de mudas de árvores da caatinga, para fazer recatingamento, reflorestar o nosso bioma. O que é que eles estão fazendo? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ali é vida terrestre. Então, em uma única imagem, eu tenho 3 ODS que são atendidos. Conhecendo a cooperativa como eu conheço, eu ainda te digo, olhe, tem pelo menos mais 7. Porque eles ajudam na erradicação da pobreza, com a inclusão das famílias que são atendidas, que são cooperadas. Eles ajudam a combater a fome,
gerando alimento. Vocês sabiam que 70% do alimento que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar? As grandes corporações agropecuárias, gente, não produz para você comer, produz para exportar commodity. A Bahia hoje é um grande exportador de quê? Trigo, milho, soja, sorgo. Exportador, importa produto sem valor agregado. Você tem igualdade de gênero, porque há uma rotatividade na diretoria em que as mulheres são muito protagonistas, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura. A indústria tem que sair dos grandes centros e tem que interiorizar para gerar emprego e renda. É muito fácil ter uma indústria em Salvador. Por que as torres eólicas que estão lá em Morro do Chapéu são produzidas em Lauro de Freitas? Por que os componentes não se deslocam para o interior do estado e geram ocupação e renda lá? Ação contra a mudança global do clima, né? Você vê pelo Viveiro de Mudas, parcerias e meios de implementação, quando ele capta recurso do governo e investe na comunidade. Gente, isso aqui é ODS na prática. Qual é o problema? Se eu pratico isso tudo e não me comunico da forma correta, o mercado não vê valor no que eu vendo. Por isso que a gente sofre tanto para vender os produtos, não é não? Por quê? Porque a gente não se comunica. E os ODS permitem que você tenha uma comunicação alinhada mundialmente. E as empresas que forem maiores, elas ainda podem acessar o chamado Pacto Global, que é uma série de práticas, prestação de contas dos ODS praticados. E aí você entra na Agenda 2030, como a gente chama. Quando a gente é contratado, quando a Sexta é contratada para implantar sustentabilidade numa empresa, a gente tem uma metodologiazinha com 5 passos. Tá certo? O primeiro, entendendo os ODS e ESG. Eu preciso levar para as pessoas o que é uma política de ESG, o que são os ODS, e eu preciso engajar a turma nisso. Porque se só o presidente, só o dono achar que é importante e a turma não entender isso, não vai para frente. A gente não faz nada sozinho. O segundo passo é a definição de prioridades. Veja que você tem ali nos ODS 17 objetivos. Você precisa ser bom em tudo? Precisa atender a todos? Não. Mas você precisa deixar claro sobre quais objetivos você quer atuar. Por exemplo, eu quero trabalhar com igualdade de gênero. Então eu vou assinar uma carta de intenções que até tal período eu vou ter o mesmo número de homens e mulheres trabalhando, com a mesma remuneração para o mesmo cargo, que eu vou ter uma ouvidoria para receber queixas de assédio moral ou sexual dentro do ambiente profissional. Está entendendo que eu estou traduzindo os ODS para qualquer negócio aqui? Que eu vou trocar até 2025 a minha matriz energética. Beleza? O terceiro passo, estabelecimento de metas. Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Quanto eu vou investir? Qual o impacto que eu quero gerar? Engajamento, definido o planejamento, definidas as metas, eu tenho que engajar a turma para a gente fazer acontecer. E aí é um trabalho de monitoramento que a gente acompanha para ver se está sendo tudo implantado. E por fim, relato e comunicação. Aqui é a hora que a gente vende. Eu preciso pegar tudo isso. Eu estou fazendo é bacana, né? Pronto. Agora eu preciso comunicar isso para o mercado. De que forma? Quais ferramentas? Qual marketing que eu vou usar? Qual estratégia de marketing que eu vou usar para comunicar isso no mercado? E aí a gente vai poder dar visibilidade. Primeiro, para agregar valor à nossa marca. Lembra lá? 83% das pessoas preferem comprar de empresas sem propósito e 70% topam pagar mais. Mas também para inspirar outras empresas a fazer o mesmo. Tenha certeza que quando você implantar uma prática de ESG, um ODS na sua empresa, o seu concorrente vai fazer o mesmo. Faça, é melhor, a comunidade ganha. A gente faz para agregar valor à nossa marca, mas também para inspirar outros players a fazer também. Com esses 5 passos que a gente tem rodado aí a Bahia e o Brasil, com palestras, workshops, consultorias, para a implantação
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de práticas de ESG no mundo corporativo. E lembre-se, pessoal, é um trabalho, é um papel de todos e todas lutar por um mundo mais sustentável. Rio Grande do Sul está sendo afetado agora de forma imediata. Todo o Brasil vai sofrer com os resultados dessa crise que é humanitária, não é uma crise de clima. Clima passa, o verão chega. O problema são as famílias que perderam parentes, negócios, cidades que foram totalmente destruídas. É uma crise humanitária, que é agravada por nós. Mas da mesma forma que nós agravamos, nós podemos ajudar a resolver. Eu sou Alessio Mascarenhas e a minha missão é contribuir para o desenvolvimento de pequenos negócios, para que eles impactem positivamente o entorno onde vivemos. Muito obrigado.